Fala pessoal, estamos aqui 2020 jogando um joguinho de 8, quase 9 anos, um joguinho de 9 anos atrás, Star Wars The Old Republic, o MMORPG de Star Wars. Tá aí, o negócio, a verdade sobre esse jogo é que eu não dava absolutamente nada mesmo. Principalmente pelo fato de eu ter batido o olho e visto que é da BioWare. Baixei, deixei ali no computador um tempo. Chegou uma hora que eu peguei e disse, vamos instalar para ver qual é. Enfim, eu fui pego pelo jogo. Tô gostando bastante, tá bem legal. Mas ele tem os seus prós e contras, tá? Então, esse vídeo vai ser um overview. Eu vou passar por umas coisas que eu gostei no jogo, algumas que eu não gostei tanto, pra gente dar uma olhada e ver se em 2020 vale a pena ou não, tá? Eu acho que o primeiro ponto, o mais importante quando a gente começa a jogar alguma coisa, é saber se é pay to win. Não acredito que seja o caso. Não acredito que seja o caso nesse jogo. Existe uma loja, que é o Carton Market. Existe uma loja para você comprar as coisas com dinheiro real, que é esse Cartel Coins aqui. Já tenho 645 porque é possível você conseguir esse dinheiro in-game sem gastar nada, tá? E você consegue isso fazendo... Você consegue isso fazendo os achievements do jogo, tá? Ganha 20 ali, tem os maiorzinhos que ganha mais. Tudo que tem no Cartel Market... ele é cosmético, tá? Então ele não vai te influenciar no gameplay. Por exemplo, tem a arma aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Tem essa arma aqui que ela dá status, tá? Ela realmente, você vê aqui, ela dá status. Mas ó, olha o rating da arma, ela é um rating 8. Isso quer dizer que é uma arma bem de começo de jogo, dá pouquíssimo dano. Ah, tá, mas daí como que você faz? Essas armas, elas têm... Deixa eu ver, não dá pra eu abrir aqui. Mas vou pegar do meu char aqui. Por exemplo, sabre de luz, tá? Essas armas, ele tem esses slots aqui. E esses slots é onde você coloca equipamentos que você compra ou que você fabrica. Um sistema de profissões. E esses enhancements aqui, mod, enhancement, que geralmente é o que tem nas armas. As armas de fogo eu ainda não sei, porque eu não comecei direito com um personagem que tem arma de fogo. Eu até criei um Mandaloriano lá, mas não comecei a jogar com ele ainda. Aumenta os status, tá? Então, a arma que você compra ali no Cartel Market, ela é muito mais pra bonito do que pra jogo. Eu comprei essa arma, tá, eu quero usar ela, quero deixar ela foda. Você tem que comprar e adquirir os equipamentos pra deixar ela boa. As armaduras, a mesma coisa. Tem as armaduras aqui, ó. Vamos até dar uma olhada aqui, ó. Ver se a gente consegue... Aqui, ó, tem um preview. As armaduras, a mesma coisa. Só que as armaduras é muito mais fácil de usar, porque você pode colocar ela como cosmético, como um transmog. Então às vezes eu quero a armadura só porque ela é legal mesmo, daí você já sabe o que fazer. Então, olha, esse trooper é legal, hein? Então, aí tem cores, essas coisinhas pra bonito assim, sabe? Aparentemente, até onde eu vi, não é pay to win nesse ponto. Tudo que você compra nesse mercado é muito mais cosmético. Tem algumas coisinhas do tipo... tem os unlocks que se falam, né? Os unlocks, por exemplo, se eu sou nível 1, tá? E quero... Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. E quero pegar lá pra andar, o personagem andar mais rápido, pra ele correr pra caramba. Tem como comprar aqui no Cartel Market. Não tô achando, enfim. Ele usa montaria no nível 1 e anda pra caralho. Não sei se isso influencia tanto. Me diz aí nos comentários o que vocês acham. Eu acho que não tem problema. O cara andar mais rápido no jogo, ele vai fazer as quests mais rápido. Cara, não é uma competição. Mas eu entendo que tem uma linha tênue aí, tá? Mas eu acredito que não influencia. Eu acho, e eu exalto esse ponto porque
Na minha concepção, é o mais perto que a gente chega de ser alguma coisa que influencie no gameplay para ser pay to win. Mas acredito que não seja grave não. Diz aí o que vocês acham. Beleza? Então, tem coisas muito legais no jogo, que essa personalização da arma é muito legal. Por exemplo, eu faço o meu sabre de luz aqui. Como que eu fiz isso? Como que apareceu 2 na minha mão? Eu acho que eu já coloquei preview aqui. Ah, aqui ó, coloquei preview em um e em outro. Rapaz, já pensou? É que esse personagem ele não consegue usar duplo, ele usa um só. Então, essa personalização é muito legal, cara. Se você pega cristais, Kyber Crystal de outras cores, você pode pôr na tua arma, muda o sabre de luz, muda a cor, sabe? E isso é muito legal. Você pode personalizar o hilt do sabre de luz, né? O sabre de luz em si. E esses mods de habilidade, né? Então, pô, eu quero um hilt de sabre de luz mais bonitão e tal. Tem altos, cara. Tem altos. No Cartel Market até tem uns exemplos de alguns que são cosméticos, assim, sabe? Deixa eu ver se eu... Ok, o Weapons. Ó, tem essas paradas aqui, ó. Esse tipo de sabre de luz. Tinha um até que era igual ao do Kylo Ren. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Era bem legal, cara. Ó, tem esse daqui, ó. Esse daqui é lindão, pô. Esse aqui, tipo... Esse daqui que parece com o do Kylo Ren, mas tinha um que era mais parecido ainda. Ó, que massa, pô. É legal. Então são coisinhas assim que são bem interessantes. Esse ponto de personalização, eu acho que é um dos pontos mais fortes do jogo. Aqui, ó. Legalzão, pô. Eu usaria. Aí você pode pegar esse sabre de luz, por exemplo, e você pode mudar o cristal dele pra verde, azul, amarelo. Coloca o diabo da cor que você quiser. Isso é muito interessante. Tem os duplos, enfim. A gente fica 1 milhão de anos aqui e eu vou ficar olhando todo o sabre de luz. Tem até uns que... Aqui, ó. Que eles são meio instáveis daquele esquema lá. Então, a personalização do jogo é muito massa. Esquema de roupa aqui para cosmético também. Se ativa, desativa. Já tem um slot aqui. Agora eu vou... Aqui, ó. Essa aqui é a armadura que eu tô atualmente. Aí essa daqui é a de cosmético, né? Então, de uma maneira geral, essa daí é uma coisa que eu achei bem legal do jogo, o esquema de personalização de arma. Nada muito diferente do que a gente já viu em World of Warcraft. É válido pra caramba falar disso, né? Até porque, se você pega pra jogar, ele se espelhou muito em WoW, né? Coisas legais, Companion, você pode pegar Companions no jogo, então tem os droidzinhos, tem as raças lá. Eu já vi que tem até o povo da areia lá, os Jawas, né, pra ser Companion e tal. Isso daí é bem interessante também. Ship é legal também, é outra coisa muito massa. Você chega a um ponto do jogo que você adquire uma nave, né? Depois que você tem essa nave, você pode fazer toda aquela personalização nela também. Parece que tem um esquema de batalha espacial. Eu não cheguei aí ainda. Eu não sei como funciona. Eu tô no nível 28, eu acho que eu tô umas 2 semanas jogando. Então é bem recente pra mim. Uma coisa horrorosa que me incomoda. A UI aqui, a User Interface do jogo, ela parece de um jogo de 8 anos atrás. É bem antigo, sabe? Isso daqui é uma coisa que me incomoda um pouco. Mas por outro lado... Um negócio que pode remediar isso daí é esse esquema aqui. Open Interface Editor. Isso é muito legal. No World of Warcraft a pessoa é obrigada a usar mod se ela quer fazer alguma coisa. E aqui você pode personalizar ela do seu jeito, sim. Eu não mexi muito nisso ainda, mas eu sei que eu ainda vou perder um tempo. Exemplo rápido aqui. Ah, o minimapa é muito pequeno. Vem aqui, ó, aumenta o minimapa, diminui o minimapa. Vou colocar no máximo aqui. Salva, já fica lá gravado como teu nome. Fechou, mudou o minimapa. Ah, eu quero mudar o negócio do robô mais pra baixo ali. Porra, vamos lá então, User Interface, você pega aqui Companion, coloca do lado aqui. Tem até aqui, ó, Snap White Grid, que ele dá uma travadinha no grid ali, ó. Salvou, fechou. Isso é bem legal. Isso pode ser uma salvação, né? Se você perder um tempo ali, você é capaz de deixar a UI do jogo um pouco mais moderno. Quem já viu esse aqui? Não é igual, mas é parecido
ao bichão lá que o Obi-Wan cavalga quando ele vai lutar contra o Darth Maul. Darth Maul não, contra o Grievous no episódio 3. Ah, negócio massa. Profissões. Eu peguei uma profissão que você pode fazer cristais de sabre de luz, você pode fazer os hilts de sabre de luz. Vai lá, ó. Aqui não dá pra eu ver, pô. Ah não, isso aqui é porque ele é... O hilt você não consegue ver, né? É esse daqui que você consegue ver, que é o lightsaber em si. Isso daqui você pode fabricar e é muito interessante, ó. E é muito interessante, sabe? Aí você pode fazer também os Color Crystals também, os cristais, sabe, de luz, ó, fazer vermelho, azul. Eu acho que por enquanto só sei fazer vermelho e azul. E você vai andando pelo mapa, vai achando as coisas no chão, é bem igual ao WoW mesmo. Mas tem outra maneira de você pegar matéria-prima para as profissões, que é mandando os seus companions, aqui por enquanto eu tenho 3, a fazer exploração. Pô, eu tenho esses 2 na minha nave lá. Vou pegar aqui então a Kira. Vou lá nos coisas de nível 1, que é o que eu tô precisando. Olha lá. Aqui vai pegar Power Crystal de grade 1. Envio. Ah, tem outra profissão lá que eu tô treinando. Então você vai lá, cata o negócio e manda eles pegarem. E eles vão atrás do rolê. Vão atrás do rolê, quando você pega... Isso custa, óbvio, vai te custar dinheiro. Mas é um jeito bem interessante de pegar recurso enquanto você está jogando. O sistema, uma coisa que é muito legal também é o esquema de exploração, cara. Tem muita coisa, o mapa é gigante, tem vários planetas, o Coruscant, tinha aqui pra baixo tem Tatooine, tem, cara, todas as coisas do filme a gente tem. Dantooine, Taris, Yavin 4. Agora, uma coisa que eu não tenho certeza, não sou tão aprofundado em Star Wars assim, é se tudo que passa nesse jogo é canônico. Acredito que sim, mas não tenho certeza. Uma outra coisa muito legal no jogo também é o esquema de balanço e de decisões. O jogo te coloca em algumas situações onde você tem que responder certos diálogos e conversar com as pessoas. Deixa eu fazer uma viagem onde está a minha missão atual, para ver se a gente acha alguma coisa para mostrar. Então, esse daqui é o esquema que o pessoal usa para viajar, tá? Eu já tenho a nave, então é possível fazer isso. Vou sair de Coruscant e vou para o planeta onde tem minhas missões principais. E você pode responder, decidir as respostas, e isso vai influenciar no teu alinhamento pro lado negro da força ou pro lado da luz. E às vezes você tá lá, responde alguma coisa mais abrupta, assim, mais não amigável, e você já ganha um pontinho ali de lado negro da força. Isso daí vai mexendo com os teus alinhamentos. Eu achei muito legal isso, muito legal mesmo. Porque você faz um personagem aqui, eu fiz um Jedi, boto aqui pra pender pro lado negro da força e o jogo acontece, sabe? Então isso é uma coisa que eu achei muito interessante. Vamos ver onde que eu tenho que ir aqui agora. Eu usei meu teletransporte ali e agora não posso usar de novo. Então vamos a pezão mesmo. Com certeza é um jogo que você vai andar muito. Mais uma vez referenciando o World of Warcraft aí. Vai andar bastante. Mas quem tá acostumado a jogar MMO sabe que se você quer jogar MMO, você tem que se submeter a isso, andar. É uma coisa muito estranha, tem mapas, esse mapa é mó legal, é bem feito e tal, sabe? Mas tem os mapas que você vai que é muito antigo, sabe? O jogo tem essa ele destoa às vezes. Às vezes ele parece que é um jogo novo, às vezes ele parece que não é. Então me dá a impressão de que as pessoas estão trabalhando, que o grupo de devs está trabalhando no jogo, mas está mexendo em algumas coisas. Olha lá, o esquema de profissão. Eu mandei o pessoal pegar lá, achou 8 cristais, fechou. Aí daqui a pouco vem o outro aqui.
esqueminha de fast travel, ok? Fast travel naquele jeito. Aqui eu tô pegando os urubu do WoW lá pra ir de um lado pro outro, a mesma coisa. Chegamos aqui numa área perto de missão e vamos lá ver o que que vai acontecer. Uma jogadinha de leve aqui só pra gente vendo o que vai acontecendo, tá? Fazer um overview mesmo pra vocês pegarem um pouco do espírito do jogo. Então vamos lá falar com o Chief Rican. Essas cutscenes são bem legais, eu achei bem caprichadas. E uma outra coisa que deixa o jogo muito legal, diálogo. Tudo, absolutamente tudo tem diálogo. É um monte de diálogo gravado e não tem texto nenhum praticamente no jogo. É muito bom isso deixa o jogo muito rico. Então dá pra ver que pelo menos nisso daí o pessoal investiu bastante, sabe? Então aí ó, conversou com o cara lá um pouquinho, daí tem os tipos de respostas que eu posso dar. Ah, eu nem vi o que ele falou. Tá, beleza. Vou lá, vou me propor ajudar, fechou. E ele responde, cara, é muito rico o diálogo do jogo, é muito legal isso. Isso aí é um ponto positivão pro jogo, de verdade. Galen disappeared in the Nikto sector while pursuing a contact. Fortunately, he left. Modelagem dos personagens não é das melhores, dá pra ver na cara. It's a start. How do I pick up this trail? Galen left coded progress reports at SIS dead drops all over the Nikto sector. Como eu disse, tem vezes que o jogo é bem bonito, mas tem vezes que ele realmente parece um jogo que foi feito há muito tempo. Esse daqui é um dos casos. Essa missão que eu tô fazendo, ela faz parte de uma storyline do modo história. Existe um modo história bem sequencial dentro do jogo, bem linear, assim. E é muito legal que o modo história tem uma história construída que é massa mesmo, dá vontade de acompanhar, é bem interessante. You need to move the headquarters before it's too late. Olha lá, aqui eu posso responder as coisas de um jeito, ó. Se eu respondo o número 3 aqui, você não vai a lugar nenhum, isso daí não corresponde a uma coisa boa. Então já vai contar pontinho de lado negro, então aparece o sinal aqui. Vamos lá, vamos colocar primeiro. Running and regrouping is better than waiting to die. Evacuating this facility is out of the question. We're safe here, and we have a mission to complete. Eu nem tô pegando o que tá acontecendo aí pra gente fazer o vídeo. Fechou. Ó, já completei a missão. Ah não, isso daqui foi negócio de profissão lá. Missão completa e tal. Pegou. Aí agora que eu fiz isso, eu já posso mandar o pessoal ir atrás de mais coisa. Grade 1, vou pegar o negócio que eu preciso aqui, ó. Power Crystal. Esse daqui, ó. Esse daqui eu preciso desse. E desse daqui eu preciso de Gemstones. Eu mando ele fazer lá. Pegar dinheiro no jogo não é muito complicado. É relativamente tranquilo, assim, sabe? E agora a gente volta lá pra onde tem que ir, que eu nem sei. Voltamos pro level 1. Vamos procurar um combatinho para mostrar para vocês. Assim. O combate, a princípio, não é complexo. Acredito que isso vá se complicar no late game, porque quando você tá com um personagem level máximo, é aí que você vai montar mesmo todas as habilidades, todos a build certinha do personagem para poder fazer um combate bem equilibrado, né? Extraindo tudo que ele pode oferecer. Já pegamos uma navinha para passear aqui, então a gente tem essa missão aqui que a gente tem que fazer. The Search for Agent Colin. Então a gente tem que baixar os arquivos lá do DDB4, G7 e R1. Missões de conquista, tem... Olha lá, chegou lá, mais um negócio de farm aqui. Vamos mandar ela de novo já. Enquanto a gente faz as paradas, o pessoal vai trabalhando. Grade 1 que eu preciso. Artefatos, vamos lá, vai buscar artefatos. Vamos lá, agora onde que eu tenho que ir?
Pá, achei. Opa, olha lá, ó. Já tem doido ali, hein? Eu já vou pular daqui, ó. Segura. Toma. Combate é isso. É bem parecido com o WoW. Tem as suas habilidades, você coloca tudo aqui. Olha lá. Ah, tem que carregar o bagulho. Ah, não, deu certo, deu certo. Pula aí, maluco. Ó, eu levei 2 em 1. O robozinho aqui vai ser mais difícil. Toma. Ô, maluco. Toma. O que a gente tem aqui? Crédito. A gente sempre precisa de crédito. Aqui no mapa tem um esqueminha da minha profissão pra eu pegar e fazer sabre de luz. Vai lá, robot, pega lá. Ó. O robô tá farmando, fechou. Aí essas coisas, quando ele pega, vem aqui, ó. Materiais. Isso daqui é bom também, é bom isso aqui, porque o jogo ele te manda você comprar slot aqui, ó. Você pode comprar slot de item aqui com dinheiro do jogo, tá? Dinheiro do jogo. Mas você também pode comprar com dinheiro com dinheiro real, com aqueles cartel coins lá. Não vale a pena. Tem a maioria das coisas que tem lá pra você comprar com cartel coin não vale a pena. Primeiro que você vai começar a comprar um monte de bagulho, vai saturar o jogo e, cara, perde a graça, sabe? Perde a graça. Então não é legal de comprar. Eu pelo menos penso assim, dá pra você ir jogando e conquistando as paradas, é muito mais interessante, né? Você dá mais objetivos pro jogo. O Companion, ele não é pra bonito. Ele serve pra alguma coisa. O meu tá com o role aqui de me curar, mas ele pode configurar ele pra ser mais agressivo ou não. Bem interessante. Você pode equipar ele, botar a build dele. Esse daqui cabe só o tipo de blaster aqui, né? Tem o Companion humanoide lá, você pode dar arma, armadura, equipar ele todo. É realmente um segundo personagem, sabe? Vamos lá. Aí, ó. Parte 1 da missão aqui feita. Tem outro por aqui. Pô, tô na mesma distância. Opa, lá, ó. Missão completa. Vamos mandar ela pegar mais coisa. Aqui, ó. Mais um ponto da missão feito. Aí vai faltar só aquele lá. Fechou. Ali, ó. Completou a missão. O maluco vai falar comigo aqui. Chief Riken, I've downloaded all of Agent Galen's coded messages. Uma outra coisa desse jogo, outro ponto fortíssimo, são as trilhas sonoras, cara. A música, eu não sei se John Williams teve um envolvimento direto com esse jogo, mas, cara, são as músicas do filme, cara. É muito legal, é muito legal. As músicas do Star Wars são inconfundíveis, né? E tem um peso gigante pra franquia. Olha lá, ó. Tem um maluco Imperial ali, hein? Imperial Shock Trooper. Vamos lá. Reflete tiro, maluco. Esse aqui é barra pesada, hein? Toma. Quer dizer, aqui, ó. Meu robozinho me curando, tudo sob controle. Agora vem você, Leon. Aqui, ó. Toma. Toma, maluco. O robô já debulhou o outro ali, hein? Dinheirinhos. E aqui, acredito que finaliza a missão. Vai ter mais fala. E vocês podem ver, todas as cutscenes têm diálogo. E isso é muito massa. Chief Riken,
The recruitment center was overrun with Imperials. No sign of O Agent cara tem Galen, 2 polegar. but I've just freed some refugees. Not refugees. Aí, ó. Heroes. These people put their Credo. lives on the line for victory over the Empire. Name's Vel Narok. Been recruiting volunteers for the Power Guard project since it started. Those people asked to become test subjects? The Empire stole their homeworlds. They jumped at Um the chance for detalhezinho, um payback. detalhe, mas é bem legal também. Quando você coloca um capacete no seu personagem, ele fica com uma voz abafada de capacete, ou às vezes a voz até robótica, que nem esse daqui quando tá usando esse capacete, sabe? Tell me about these How many heroes. power guards are there? What are they like? That's way above my security level. But I've heard they're amazing. Even stronger than a Jedi. Don't know how the Empire found us. But they control the whole project now. Ixi, aí ó. I need to find the main Tell lab. me where the power guard experiments take place. Never seen the main lab, but it's someplace in the red light sector. Imperials are sending people there for Não acabou a missão então. testing. That's one of the busiest parts of Nar Shaddaa. We'll never find the lab. I've heard it's the only building with a dedicated energy reactor. Does that help? Absolutely. Contact me when you're in the red light sector. I'll have a plan. Riken out. I'll get these volunteers to safety. I hope you kill every last one of those Imperials. Te acalma. Ah não, completou a missão sim, ó. Aí a gente escolhe o prêmio aqui. Tudo meio ruim para que eu já tenho. Vamos pegar qualquer um para vender. Então fechou. Então foi só um overview mesmo, uma passeadinha sobre o que é o jogo. E uma coisa que é bem importante também, para finalizar. O jogo tem um modo que eles chamam de free to play, mas ele é muito mais um demo do que um free to play. E por que eu digo isso? Você joga até o level 50, você não paga absolutamente nada. Mas tem várias coisas que são limitadas do jogo. Por exemplo, você tem um cap de 200 mil créditos quando você tem uma conta free to play. Você pega só uma profissão por vez. Então se você tem uma profissão de craft, tipo essa daqui de fazer o sabre de luz e tal, você não consegue pegar os recursos. Você não consegue pegar os recursos, porque daí só vai poder uma por vez. E várias outras limitaçõezinhas assim, sabe? E isso é um pouco chato, mas ele deixa muito claro de que é um jogo que é pra você pagar. Claro, você baixa ele e você tem que fazer um plano de assinatura. O plano de assinatura é um pouco mais caro que o plano do WoW, mas aparentemente você não tem que ficar comprando as expansões e tal. É só o plano de assinatura e pronto, tem esse plano de recorrência, né? E seria muito mais honesto, eu acredito, se o pessoal chegasse e falasse, ó, não, tem esse modo aqui, mas é muito mais um demo. É uma demonstração, você joga lá. Nem que eles baixassem o nível. Ah, você pode fazer as missões de história até o nível, sei lá, 20. Pô, libera tudo, faz até o nível 20 e acabou, sabe? Mas enfim, é uma opinião. Mas tem muita gente que joga só com conta free to play e é o suficiente, né? Eu assino, eu fiz o plano de assinatura aqui para desbloquear as coisas de profissão e tal, porque essas paradas de craft desses jogos de MMO são uma das partes que eu mais gosto. E quando você chega no late game também, tem missões de história que só são liberadas para assinantes. Então tem um pouco dessas coisas. Fechou? Então é isso aí. Isso aí é um videozinho de overview, mostrar um pouco para vocês o que é o jogo. E espero que tenham gostado do vídeo. E se forem começar a jogar, dá um alô aqui nos comentários que daí a gente joga junto. Fechou? Falou!